Sejam bem-vindos, sorveteiro, na nossa aula de número 5. Essa é a nossa aula Quinta Milionária, que acontece toda quinta-feira às 7 da noite. Para quem quer conquistar uma sorveteria milionária, faturar 1 milhão com tempo livre e dinheiro sobrando no bolso, que é o mais importante. E o tema da nossa live de hoje é os 5 primeiros passos para ter uma sorveteria de bairro de sucesso. E para quem é a aula de hoje? Para quem tem dificuldade em saber como escolher um ponto bom de bairro para ter uma sorveteria de sucesso e conquistar, com certeza, mais lucro, né? Ter mais lucro. E para quem fica perdido, não sabe escolher um ponto para a sorveteria, não sabe a importância de ter um lugar bom para montar a sorveteria e acha que vai montar no centro, vai ter mais resultado rápido, vai ter mais dinheiro, e acaba fazendo errado. A gente teve muita pergunta mesmo no Instagram. Como que eu faço? Eu monto em bairro, monto no centro? Se eu montar em bairro, em centro, vai dar mais resultado? Por isso que a gente trouxe esse tema da nossa aula de hoje. E muitas vezes a pessoa acaba montando no centro e acaba pagando muito caro no aluguel. A pessoa fica perdida ali na hora de escolher um ponto, não sabe para quem vender, acaba escolhendo um ponto caro, não sabe o público que ele vai atender e acaba até muitas vezes abrindo a sua sorveteria do jeito que dá, vai empurrando ali do jeito que dá, aluga um ponto com aluguel muito caro e fica muito perdido. Acaba perdendo tudo que investiu e acaba fechando a sorveteria, porque não faz os cálculos de maneira correta que tem que ser, e acaba gastando muito montando no centro. Então, eu vou trazer essa visão de hoje de como você pode montar uma sorveteria em bairro que seja lucrativa, que assim como eu montei minha sorveteria em um bairro, e é longe do centro, no Paraná, numa cidade muito fria do Paraná, e mesmo assim não impediu da gente faturar mais de 1.600.000 com sorvete o ano passado, incluindo os meses frios. Então, dá sim para você ter uma sorveteria de bairro, que dá um retorno para você, você consiga levantar, né, tendo lucro, mas você precisa aprender pelo menos os 5 primeiros passos que eu vou passar aqui na nossa aula de hoje. Então, vou compartilhar com vocês. Eu trouxe um mapa aqui para não me perder, que é bastante conteúdo, vou compartilhar com vocês. Tem foto aqui da minha sorveteria, então vai ser bem legal. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, pode perguntar, eu estou aqui para ajudar vocês na nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês, tá bem? Então, esse é o 5 principal passo que você tem que fazer um checklist para ter uma sorveteria de bairro de sucesso. Mesmo que você não tenha sua sorveteria agora, é importante que você anote tudo isso, para quando você ter uma sorveteria, você já sabe os 5 primeiros passos, principais passos, para você ter uma sorveteria com mais lucro. Ó, o primeiro passo, avenida. Você tem que escolher um ponto que seja numa avenida movimentada. Por que eu falo de avenida? Gente, muitas vezes a pessoa comete esse erro de montar em final de rua, numa rua escura, longe, tipo assim, de movimento, entendeu? O nosso ponto, como vocês percebem aqui, fica numa avenida movimentada. Ó, para vocês verem, tem uma rua que sobe e uma que desce, certo? Então, tem estacionamento dos dois lados, entendeu? E tem 4 escolas perto do meu ponto, tem mercado, tem lanchonete, tem igreja, tem faculdade, então é muito movimentado. Isso que vocês têm que pensar, em procurar lugares movimentados. Não vai montar sua sorveteria em final de rua escura, não vai montar em lugar que não tem estacionamento. Por que eu falo isso? Ó, vou passar aqui por 5 etapas aqui. Por que é importante você escolher uma avenida? Primeiro, porque é importante o maior fluxo. Quanto maior o fluxo de pessoas passando na frente do seu ponto, é excelente. Por que eu falo isso? Porque aumenta a visibilidade. Isso mesmo, a visibilidade do seu ponto fica muito mais visível do que se montasse num lugar que não tinha movimento. Então, se você não é visto, você não é lembrado. Então, por isso, você tem que montar num lugar que você fica ali visivelmente bem visível para o pessoal enxergar você realmente. Segundo, a acessibilidade. Os clientes têm que estar num ponto estratégico, num lugar estratégico, numa avenida estratégica, para que seja acessível. Vamos supor que você monta no final de rua. Vamos supor que a pessoa digita lá, sorveteria, verão de sabor, tal, digita lá no Google. O Google nem sabe aonde que você está. Você está mais perdido que não sei o quê. A pessoa fica até com preguiça de ir lá, entendeu? Ou fica com medo. Vamos supor que você monte num lugar estranho, longe, entendeu? Que fique esquisito, não seja uma avenida movimentada. Os clientes ficam até com medo de ir de noite na sua sorveteria. E você ter um lugar mais acessível, fica até mais fácil para os entregadores ir lá entregar os produtos para você, fica mais fácil dos seus clientes chegar até você, encontrar você e, com certeza, vai ajudar muito você vender mais, fazer marketing. Ó, aqui, por exemplo, como aqui é uma avenida muito movimentada, de dia, de noite, a gente aproveita para fazer marketing offline. O marketing offline é uma das maneiras que a gente ensina dentro da mentoria, tem o marketing online e o offline. Então, a gente aproveita para fazer bastante o marketing offline.
que é panfleto, que é banner para fora da sorveteria, cavalete, fachada. Depois, na outra aula, eu vou passar para vocês a fachada. Então, permite que a gente usa muito essa parte do marketing offline dentro da sorveteria, porque quanto mais gente passa na frente da sua rua, mais visível você está e mais aumenta a chance de você usar essas pessoas, colocando um cavalete ali com promoção, colocando uns banners legal lá fora, com foto chamativa de sorvete, que atrai o público para entrar para dentro da sua sorveteria. E outro principal ponto, o custo operacional. Eu não sei se vocês já parou para pesquisar mercado ou não. Um custo para você ter uma sorveteria no centro é muito grande. É muito grande mesmo. Só com aluguel, tipo assim, em alguns estados, em alguns lugares, tipo assim, você vai pagar coisa de 4 mil, 3 mil, 8 mil, fácil em ponto pequeno. Então, você ter uma sorveteria em um ponto estratégico em bairro, às vezes você vai pagar muito mais barato num lugar. Você vai pagar muito mais barato num aluguel de um ponto, por exemplo. Tá, esse foi o primeiro passo. Vocês têm alguma dúvida aqui? Montar onde tem maior fluxo de gente, visibilidade, acessibilidade, para ajudar a fazer marketing, promoção e diminuir o custo operacional da sua sorveteria. Então, a minha, ela fica numa rua, só que bem no início, e na lateral passa uma avenida. Então, eu coloquei um cavalete bem no... É uma avenida igual a sua, que é de ida e vinda, aí eu coloquei um cavalete lá, isso tem ajudado bastante. Entendi. Ajuda mesmo, você fazer cavalete ali chamando, com promoção, com certeza vai ajudar muito você alavancar suas vendas. Então tá, o primeiro passo é isso, é escolher uma avenida e ter vai ter esses 5 passos aqui mais principais. Agora vamos para o segundo. Fachada. Eu não sei se vocês sabem, mas a fachada atrai muito cliente para dentro da sua sorveteria. Por quê? Porque você ter uma fachada atrativa, com design atrativo, chama muita atenção mesmo. Porque quando a gente abriu nossa sorveteria aqui, a cor da nossa sorveteria era verde e tinha um barrado branco, um barradinho branco assim. Era um negócio, tipo assim, nada a ver, não chamava atenção. Não era convidativo para quem passava na rua. Era uma iluminação escura, a gente só tinha 2 spotzinhos assim pro lado de fora, então se tornava uma rua escura quando a gente começou, era um local escuro. A gente não tinha uma logo definida, tipo assim, uma logomarca chamativa, e, tipo assim, a logomarca é o coração da sua sorveteria, porque quando o cliente olha para a sua logo, vamos supor, entra na cabeça dele a identidade da sua marca, a identidade visual do que você vende. Depois eu vou mostrar para vocês como que é a nossa logo aqui, para vocês entenderem. E o ambiente da sua sorveteria. Um ambiente de descanso. Aqui na nossa sorveteria é bastante grande, então dá para a gente explorar bastante, tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora. Mas se você ter uma sorveteria pequena, for escolher um ponto pequeno, você tem que observar se tem espaço para fora, para ter cadeira para o seu cliente sentar. Muitas vezes ele quer tomar um sorvete com o filho, com a esposa, então ele quer ficar de boa, entendeu? Ele não quer pegar e sair correndo. Muitas vezes tem ponto que é para isso. É um dos 8 pontos que a gente ensina dentro da mentoria. Tem ponto que é para isso, para a pessoa, sorveteria de balcão. A pessoa chega, vaza, pega e vai embora. Mas tem ponto, lugar que você está, que permite você usar esse lugar para acolher os clientes, para fazer com que ele passe mais tempo dentro da sorveteria e acabe gastando muito mais. Quanto mais tempo ele passa na sua sorveteria, aumenta a chance de você vender muito mais mesmo. Então, vou compartilhar com vocês aqui o vídeo da minha sorveteria. Como que é aqui? Vou mostrar para vocês. Aqui é a nossa fachada, para vocês verem. Dá uma olhada. Se não é, tipo assim, convidativo para quem passa na rua. Pessoa de longe passa na rua, vê que é uma sorveteria. Tem um desenho aqui bonito para tirar foto, instagramável, tem um copão de açaí. Então a pessoa já sabe que é uma sorveteria. Tem a logo, ó, para vocês verem a nossa logo. Esse aqui é o nome da nossa sorveteria, Sorveboni. Então a nossa identidade é isso, ó. É uma nuvem, um cascão, é uma nuvem sorrindo, ó. Entendeu? Então, a gente conseguiu identificar a personalidade da nossa sorveteria. Ó, as cores, diferente de quando a gente começou, que a nossa sorveteria era verde com branco. Eu não trouxe foto aqui para mostrar para vocês, mas era uma sorveteria verde e branca, não chamava atenção, não tinha uma logo definida, era só um banner ali, não tinha cor definida, não era cor de sorveteria. Porque muitas vezes a pessoa monta uma sorveteria, mas tipo assim, quer pintar a cor que não combina, que não remete sorvete, que não remete aquele chamativo de sorvete. Entendeu? Então, ó, para vocês verem, a cor da minha sorveteria chama muita atenção. É um rosa, ó. Aqui, ó, isso que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó, entendeu? Você ter um ponto na avenida permite vocês colocar esse aqui, ó. O kit de sorvete eu já vendi com gente que falou, olha, eu quero
passa de carro, dá a volta na avenida, que isso permite, que é uma mão que vai e volta, então permite que ele faça a volta e volta. Ó, ele falou que era picolé igual tá na placa. Um monte mesmo. Então, permite que você faz isso, permite que você faça promoção para o lado de fora, porque tem visibilidade, por isso que eu falo que a visibilidade é muito importante. Ó, a gente tem a logo até nos guarda-sol da sorveteria. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, a marca, o nome da sua sorveteria tem que ficar estampado para o seu cliente, porque vamos supor, eu fui tomar um sorvete, gostei do sorvete, mas era naquela sorveteria da avenida. Aí ele fala, mas que avenida? Como que é o nome da sorveteria? Não sei, não lembro. Então para fazer o marketing para o seu cliente tem que saber o nome da sua sorveteria, tem que conhecer, tem que ter uma marca, tem que ter uma identidade. Porque como que ele vai fazer propaganda do seu produto se ele não sabe o nome da sua sorveteria? Não sabe nem de quem que ele comprou. E não é só para a loja, não, para o delivery também. Ele tem que saber de onde que é esse produto que ele veio, como que é o nome desse produto, para ele poder divulgar ali no boca a boca. Porque você falando bem do seu produto é uma coisa. Quando o cliente fala bem e divulga o seu produto, é totalmente diferente. A chance de você conseguir novos clientes é enorme. Vamos lá. Então, você ter uma fachada atrativa permite um design atrativo com cores, sempre pensar em cores bonitas para a sua sorveteria. Não vai colocar preto, não vai colocar azul, não vai colocar cores que não combinam, entendeu? Sempre pensar em cores chamativas para a sua sorveteria. Laranja é bonito, rosa, roxo é bonito. É cores que combinam, entendeu? Com a sua identidade da sua marca. Isso é muito importante. Ter uma iluminação boa. Iluminação boa é essencial, porque muitas vezes, vamos supor que uma mãe e uma criança vai tomar sorvete à noite. Ele já sai, de casa ressabiado, com medo, com tanta violência que tem, com tanta coisa ruim acontecendo. Então, você pensar em ter uma sorveteria bem iluminada à noite faz muita diferença. Faz muito. E dá, um ambiente iluminado, dá a sensação que está até mais cheio, entendeu? Você ter um ambiente bem iluminado, então faz diferença, faz muita diferença. A identidade que eu falei, você ter uma marca, você colocar essa marca nos seus produtos e ter um ambiente bonito para o cliente descansar também. Pensar ali no conforto do seu cliente. E o terceiro passo, falando de ambiente, igual eu falei para vocês. Aqui na minha sorveteria, a gente procura sempre fazer um negócio bonito, chamativo, tá ali sempre reformando, porque um erro de muito sorveteiro que eles começam a sorveteria, fica muitos anos da mesma forma, entendeu? Da mesma maneira. Abre ali, do jeito que dá, mas vai entrando dinheiro, vai gastando com outras coisas, e esquece, abandona a sorveteria, entendeu? Fica ali até 3 anos, 4 anos com a mesma pintura, entendeu? E mesma coisa, até a gente enjoa, entendeu? Você tem que colocar no lugar que, a gente enjoa de trabalhar no mesmo lugar, todo dia. Imagine o seu cliente vindo comprar sorvete toda vez a mesma coisa, entendeu? Nunca muda. Entendeu? Então, você tem que pensar em mudar, você tem que pensar em inovar. Vai passando o dia, vai entrando dinheiro, separa o que é para a sua sorveteria, cuida da sua sorveteria, porque, se a gente enjoa do lugar, por que o seu cliente não vai enjoar? Isso, muita sorveteria peca, porque abre a sorveteria, muitas vezes até vende ali, não tem concorrência nenhuma e não inova. Se a pessoa não inovar, vem uma pessoa mais forte de uma franquia tal e derruba sem dó nem piedade. Daí, depois vai correr atrás do prejuízo? Não, né, gente? Tem que correr primeiro, ajusta o que tem que ajustar, separa um dinheiro para investir na sua sorveteria, para o seu cliente não enjoar. Porque se a gente enjoa, o cliente não vai enjoar. Claro que vai enjoar. Se eles gostam de novidade, eles gostam de mudança, então você separar um dinheiro para reformar a sua sorveteria, aqui a gente reforma todo verão. Todo verão a gente faz uma novidade. Verão passado a gente arrumou a frente da sorveteria, fez um deck, só no deck a gente gastou 50 mil. Então a gente está reformando, está mudando. E cada vez que a gente reforma, cada vez que a gente melhora, a cartela de cliente aumenta muito, muito mesmo. Diferente de quando eu estava no ponto do lado. Minha sorveteria era pequena, a minha sorveteria não chamava atenção, a minha sorveteria, por mais que o ponto seja bom, que ajudou muito, não era aquele atrativo para o público, entendeu? Então, mas aí a gente foi reformando. A gente vendia 5 mil no domingo. A gente fez a primeira reforma, aí passou para 7 mil do domingo. Aí eu falei, caramba, é isso daí. É melhorar, inovar para chamar atenção. Aí a gente definiu, fez o estudo de público para a nossa sorveteria, e daí a gente fez a outra reforma. A outra reforma a gente gastou 35 mil na nossa reforma. O que aconteceu? A gente passou de 7 mil, da outra reforma que a gente fez, a gente começou a vender 10 mil. A gente estava na sorveteria bonita, chamativa, até que quando a gente foi procurar esse ponto, né, que é do lado para mudar, o povo falava, nossa, é muito grande, não, sorveteria aqui você vai gastar muito, que não sei o quê. Eu falei, não, vamos escutar nosso coração. Deus falou que era para mudar, então a gente vai mudar. E a gente pegou, mudou para o ponto do lado, reformou do jeito que a gente queria, a gente tinha conseguido guardar o dinheiro, reformou do jeito que a gente queria, com estudo de público nosso que a gente fez, e deu muito resultado. Diferente daquele 10 mil que a gente faturava,
A gente passou para 30 no domingo. Então, a gente começou a vender 30 mil no domingo, só no domingo, sem contar os outros dias da semana. Então, para vocês verem a diferença de um ponto, e é o ponto do lado, viu? Só de você mudar a cara do seu ponto, trazer identidade, fazer um estudo de público correto para a sua sorveteria, alavanca muitas vendas. Eu posso falar porque eu fiz isso, fiz na prática, tenho isso em dados comprovado, então aumenta muito. Você ter um ponto ali de forma estratégica, entendeu? Não pensar, entendeu? Ah, mas mesmo que comece pequeno, eu estou começando pequeno, não tem dinheiro, entendeu? Mas sempre tenha em mente que você tem que melhorar. Sempre tenha em mente que, tipo assim, poxa, eu estou abrindo, mas se eu tiver um retorno bom, né? Tipo assim, vou separar o dinheiro das contas do meu Prolabore certinho, vou separar e o outro vai para investimento, entendeu? Se você pensar que você vai abrir uma sorveteria e não vai ter que gastar com investimento, vai ter que ficar a mesma coisa, você vai cair, vai vir a concorrência pesada e vai derrubar. Tem muitas lojas grandes chegando no mercado de sorvete, derrubando os pequenos. Por quê? Porque a pessoa não se previne, fica toda a vida a mesma coisa, então não tem como se firmar se a pessoa não pensa em crescer, não pensa em melhorar. Entendeu? Aqui na nossa sorveteria, graças a Deus, a gente é referência dentro de Rolândia. Aqui tem várias sorveterias grandes, Chiquinho, Gela Boca, The Best, só que a gente conseguiu consolidar com estudo de público, concorrência, estrutura do ponto, conseguiu consolidar no mercado que não derruba mais isso a gente, entendeu? Pode sim, eu fico com medo, não vou falar que eu não fico com medo de concorrência, porque pessoa que não tem medo de concorrência acaba pecando forte. Eu tenho medo de concorrência que venha na minha sorveteria, que venha na cidade, sim. Só que para isso eu tô me prevenindo, entendeu? A gente sempre tem que melhorar. Não tô, tipo assim, não tô reclamando do meu ponto, nada disso. Mas a gente sempre tem que procurar evoluir, não ficar na mesmice. A mesmice enjoa. Enjoa tanta gente de trabalhar no mesmo lugar do que os clientes, é toda a vida a mesma coisa. Então, se você sempre trazer novidade, tanto no ambiente quanto no produto que você vende, com certeza vai conseguir fidelizar muito mais cliente e fazer com que eles retornem mais vezes para dentro da sua sorveteria. Agora vamos para o quarto passo. Atendimento. Vocês recebem elogio aí no atendimento de vocês com frequência? Como que é o atendimento? Sempre a gente fala aqui para o meu esposo, não adianta nada a gente ter um lugar bonito, ter um lugar chamativo, ter um produto bom. Se o atendimento for uma merda, não adianta. O cliente vai voltar sempre pelo seu atendimento. Às vezes o seu produto nem precisa ser aquelas coisas, sabe? Mas você ter um atendimento de qualidade, você fideliza só pelo seu sorriso. Eu vou pôr aqui. Por que é tão importante o atendimento? Sorriso, educação. Você entrar num lugar que a pessoa está sorrindo para você, está te tratando de maneira educada, de maneira convidativa, não tem explicação. Aqui em Rolândia tem muita loja de roupa, e quando eu vim embora para Rolândia, eu vim do sítio, então, tipo assim, lá a gente conhece todo mundo, conversa com todo mundo, trata todo mundo bem, chega em casa, já vem, toma um cafezinho, senta na mesa, então é totalmente diferente. Então, eu mudei para Rolândia, faz 10 anos já, que a gente tem sorveteria, e quando eu cheguei aqui, nossa, eu ia nas lojas para ser atendida, meu Deus do céu, eu ficava desesperada, eu falei, que povo ruim para atender a gente. A gente perguntava uma coisa, tá lá, pega lá, vai lá, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o que fez a gente destacar tanto aqui na sorveteria? Por quê? Igual eu falei para vocês, eu vim do sítio, então o meu jeito de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de bater papo, então eu sou assim, eu sou espontâneo, a pessoa nunca me viu, mas já tá perguntando até da família dela. Então eu gosto de falar. Então o que ajudou muito, por mais que a nossa sorveteria era pequena, por mais que o nosso ponto não era tão chamativo, cada cliente que entrava na minha sorveteria, eu tratava muito bem. Eu tratava como que eu gostaria de ser tratada, entendeu? Porque passando aquele apuro nas lojas que eu ia, sendo, tipo assim, muitas vezes, não é só em loja não, mercado, todas as coisas que eu ia aqui, demorou para mim achar os ambientes certos que as pessoas atendiam certo. Então, eu trouxe muito isso, sabe? Essa identidade minha de atender bem, conversar com o cliente, perguntar, mas que sabor que ela gosta, não sei o quê. Então, a educação e o sorriso sempre estiveram presentes no meu atendimento, aqui da sorveteria. E também, eu sempre dei prioridade para se vestir bem. Não adianta nada você... Não no começo, porque eu pequei muito no começo. Quando a gente começou com sorveteria, muitas vezes eu trabalhava de regata, atendendo os outros, que é uma coisa que não pode, gente. Por mais que, tipo assim, é coisa simples, entendeu? Você tem que trabalhar de sapato fechado, tem que trabalhar com uniforme correto, ou não tem condições de fazer um uniforme logo de cara, coloca uma blusinha, uma camisetinha ali que não seja decotada, tipo assim, para não constranger os clientes, não fica ali com a regata mostrando a subaqueira ali na hora de pegar o sorvete, entendeu? Errado, gente, a gente mexe com alimento, entendeu? Se a gente mexe com alimento, a gente tem que estar ali adequado, com um toque, entendeu? Ou com boné, tipo assim, atender de forma adequada. Então, higiene vem em primeiro lugar. Então, uma das coisas que vocês têm que fazer, sorriso e educação.
primeiramente, na hora do atendimento, você está uniformizado da forma correta, ali, com o sapato fechado, não coloca brinco para trabalhar, corrente, não coloca, tipo assim, shorts, entendeu? Trabalha ali de maneira correta, de calça, sapato fechado, uma camisetinha ali certa, ali, que passa seriedade, entendeu? É muito importante você ter, tipo assim, fica barato para fazer o uniforme, entendeu? Então, você tem que trabalhar de uniforme correto, ali vai chamar atenção e, com certeza, vai fazer com que o seu cliente fique até mais à vontade ali, na hora de ser atendido por você. Mas você fala da Lília, eu tenho muita funcionária e tal, e elas não faz, eu falo para fazer e deixo de fazer tal. Aqui na nossa sorveteria, a gente usa muito treinamento. A gente faz treinamento para quando a pessoa vai entrar na sorveteria, a gente faz o treinamento ali com a pessoa durante o tempo que ela está trabalhando, treinamento, e o que faz a gente vigiar tudo isso, as reuniões. A gente tem as 7 tipos de reunião específico para cada caso da sorveteria. Aqui, assim que a atendente entra na nossa sorveteria, ela preenche um regulamento interno das normas do que pode e não pode. Então, se você tem um regulamento interno com regras dentro da sua sorveteria, vai facilitar muito na parte do atendimento, da qualidade do atendimento, como que ela tem que abordar esse cliente, falar com esse cliente, entendeu? Para não perder a venda. Então, porque vamos supor que o cliente chega e fala assim, eu quero uma casquinha. A pessoa fica perdida. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu pego primeiro? A casquinha? Pergunto o sabor, a cobertura? Então, você tem que pensar em treinar. Mesmo se você tiver só freelance aí na sua sorveteria, aí que você tem que treinar mesmo, porque a pessoa não está todo dia dentro da sua loja, então ela não está vendo o que está acontecendo, ela vem só de vez em quando, então você tem que passar essas informações corretas para ela fazer um bom atendimento. Tá bem? E o 5º passo, produto. Aqui, quando a gente abriu a sorveteria, o nosso pote era dessa forma aqui. Era simples, a gente fabricava sorvete e tal. Não no começo, no começo a gente pegava, mas depois a gente começou a fazer esse potinho aqui. Quando a gente fazia esse potinho, era R$5 a unidade. 1 litro. 1 litro. E o povo, tipo assim, comprava bastante e tal, era baratinho e tal, mas muitas vezes deixava de comprar. Ia comprar no mercado, ia comprar de outros lugares, porque não tinha uma embalagem bonita. E a gente sempre fala aqui, eu e o Rangel, que primeiro a pessoa come com o olho, depois para realmente provar o seu produto. Isso a gente testou e muitas vezes na prática, porque a gente vendia esse potinho a R$5. A gente arrumou ele, fez uma embalagem, fez um design gráfico, colocou o nome do produto, tabela nutricional, colocou o sabor, fez ali um marketing para esse produto. Então, tipo assim, de R$5 a gente passou para vender R$17, o mesmo pote, o mesmo produto, só mudando a embalagem. Então, você ter embalagem bonita para o seu sorvete, sim, dá para começar assim. Eu comecei assim, do básico, simples, bem feito, um produto de qualidade. Comecei com o simples. Só que você tem que pensar em não ficar só no simples, entendeu? Vai entrando uma grana, vai melhorando, vai inovando, porque seu cliente merece. Ainda mais se ele gosta do seu produto, ele vai querer uma novidade ali, um negócio mais bonito. Vamos supor que tem um almoço no domingo. Qual que chama mais atenção para ele levar para os parentes tomar? Ainda mais o povo que a gente lida agora. Muitas vezes eles querem mostrar que tem ali uma condição, tem eu tô levando um negócio mais bonito, mais chamativo, tô levando a sobremesa e tal. Então, qual que ele vai escolher? Com certeza, o mais bonito, o mais chamativo, o que o pessoal vai tirar foto quando estiver lá na mesa, vai postar um stories e tal. Então, você tem que pensar, dá para começar simples, só que você tem que pensar em crescer, você tem que pensar em mudar. Se você continuar sempre da mesma forma, o seu cliente não vai ficar por muitos anos acompanhando seus resultados, entendeu? Acompanhando você inovar, entendeu? Se você sempre trazer novidade, sempre ele vai estar ali junto com você. Se você esquece e para no tempo, com certeza ele vai sair, vai procurar lugar que atenda a sua necessidade. Já falei, né? Qualidade. Primeiro você tem que focar na qualidade. Mesmo que for um produto simples, sempre trazer uma qualidade boa. Seu cliente merece uma qualidade boa. Seu cliente precisa que seu produto seja bom. Porque se você servir um negócio ali que não é bom, ele compra 1, 2 vezes, aí ele fala, mas não tá tão gostoso igual eu sempre pego. Aí acaba pegando de outro. Se o outro estiver melhor, adeus, ele não vai lembrar de você mais. Para você recuperar esse cliente, dá muito trabalho. Isso que fez a gente melhorar sempre, porque a gente pensou assim, nossa, caramba, tanto de gente que compra nosso pote, entendeu? Nossa, e se vir em outra sorveteria, meu pote está escrito de caneta, não tinha nem data de validade. Se a vigilância viesse, ia embargar todos os nossos potes. Escrito de caneta, eu falei, mas está vendendo, Deus está abençoando tudo, mas a gente tem que dar nossos pulos. Mas não pode continuar da mesma forma. E o que aconteceu? A gente mudou, só da gente mudar a embalagem, aumentou radicalmente as vendas. Tipo assim, e tinha clientes que compravam na época da caneta aqui, que quando viu o nosso pote de novo na mesa de outro, voltaram. Falei assim, que legal, vocês trocou de fornecedor. Olha,
Você vê, tipo assim, era o mesmo produto e era o mesmo sorvete, só que eles falavam, nossa, você trocou de fornecedor, eu vi pela embalagem, mas é gostoso, é o mesmo produto? Eu falei, é muito bom. Vem aqui que eu tinha uns baldes lá, as colherzinhas, vem aqui que eu vou dar para você provar. Ele provou o novo sorvete só de achar que era outro fornecedor, outro fabricante, por ter rótulo, voltou de novo, e era o mesmo produto, entendeu? O mesmo produto. Ele falou, nossa, tá muito gostoso. E levou, e é a mesma forma de fabricar. Então, só de você pensar em ter uma embalagem bonita, mudar, inovar, isso vai fazer com que atrai muito mais cliente, vai ficar, e com certeza fica mais bonito, até para você fazer post para o Instagram, fazer post para o WhatsApp, postar, fazer banner para colocar na sua loja, fazer bandeirola, cavalete. Então, isso chama atenção, fica bonito e mais chamativo. E fica uma apresentação muito atraente. Com certeza vai chamar muita atenção. Então é isso, os 5 passos. Primeiro, escolher um ponto na avenida, um ponto que seja bom. A fachada da sua sorveteria tem que ser bonita, tem que ser chamativa. Você tem que pensar em convidar o seu cliente. Muitas vezes o cliente está passando na rua, ele não está nem com vontade de tomar um sorvete. Ah, eu tô na correria, não vou nem pensar em tomar um sorvete. Mas se ele vê uma fachada colorida, um negócio chamativo, umas cadeiras pro lado de fora, com sombra para ele sentar, fala, caramba, tá calor, acho que eu vou tomar um sorvetinho. Então você muda a opinião do seu cliente muito fácil, só de mudar ali a fachada sua, deixar uma fachada mais bonita, mais atrativa, mais iluminada. Então faz muita diferença. O terceiro passo é o ambiente da sua sorveteria tem que ser confortável, o cliente tem que se sentir bem na sua loja, tem que estar ali um negócio gostoso, bem iluminado, bem climatizado. Hoje em dia, eu falo, a experiência do cliente é muito, muito crucial. Antes, tipo assim, era muito pouca concorrência. Então, se você abrisse de uma maneira a sua sorveteria ali, entendeu? Tipo assim, não interferia muito, entendeu? O povo ia vir comprar do mesmo jeito. Só que hoje a gente tem que colocar na mente que as coisas estão mudando. Cada vez mais as pessoas estão procurando postar nas redes sociais, tentar mais num lugar bonito, tirar foto, um negócio chamativo, não sei o quê. Então, você tem que acompanhar o mercado está mudando. Se a gente não mudar junto com esse mercado, a gente vai ficando para trás. E as concorrências vêm forte, as concorrências vêm pesado e com estrutura. Então, por isso que eu falo que é tão importante você ter esse passo a passo ali definido para a sua sorveteria, para ser uma sorveteria, mesmo que seja em bairro, dá um lucro para você grande, dá um resultado bem grande para você. Né? Sorveteria em centro dá resultado. Dá resultado se você tiver condições financeiras de abrir um negócio top, você fazer uma análise de público correto para o produto que você vai vender, dá dinheiro. Você tem que colocar, fazer análise de público correto, colocar um produto top, precificar de forma correta, porque talvez é até meio intuitivo o negócio. Talvez você quer colocar um produto barato no centro e o povo acaba não indo por ser barato. Entendeu? Então, por isso que é tão importante você ter uma análise de público, se você for montar no centro. Só que vai preparado, se for montar no centro, porque o aluguel é caro, entendeu? Os produtos, você tem que fazer um negócio de mega qualidade, bonito, com embalagem chamativa, um negócio ali que a pessoa vai levar até aquele espanto. Então, tem que ser um negócio bem feito. Bem feito, porque... E ter ali um caixa também grande para se manter até escalar as vendas. Dá sim para montar uma sorveteria no centro. A gente ensina isso dentro da mentoria, os 8 tipos de sorveteria que você pode ter, tanto em bairro, tanto em centro, atacado, sorveteria expressa. Então, tem os 8 tipos, modelo de sorveteria, a iluminação que usa, cor, tudo bonitinho. Só que tem que fazer um estudo bem antes de montar a sorveteria, fazer um estudo de público, um estudo de concorrência e uma estrutura do ponto milionário. Isso é muito importante. Tem alguma dúvida, pessoal? Então, como eu já tinha falado para você, estou há 5 meses, né? E aqui na sorveteria é só eu. Eu não tenho funcionário. Como é muito pequeno, então sou eu que faço tudo, vamos dizer assim. Uhum. Meu marido ainda é CLT, então ele banca as contas pessoais nossas. E assim, eu quando comecei, eu não comecei com fundo de caixa. Eu apenas troquei R$100 para ter um troco aqui na minha caixinha, e é o que eu lido todo dia. Eu trabalho com dinheiro que entra, certo? Sim. É certo, não, no começo, pelo menos, não tirar o meu salário, por exemplo, investir tudo na sorveteria? Não, não é o correto. Porque, tipo assim, gente, quem que vai trabalhar sem ganhar nada? Pelo menos um pouco. Não, sim. Pelo menos um pouco, gente, tem que tirar. A gente não pode pensar em só trabalhar, entendeu? Você precifica o seu sorvete de forma correta, certo? Aí você separa o que é para sorveteria, o que é para investimento, o que é do Prolabore. É 3 divisórias que você tem que pensar. Não pensar em gastar tudo. Ah, tá entrando... Tipo assim, esse foi um erro também que a gente cometeu lá atrás. A gente, tipo assim, o dinheiro que entrava, a gente só ia gastando, nem sabia o que estava gastando, chegava no final do mês, não tinha dinheiro nem para nós, nem para a sorveteria. Entendeu? Então, você tem que separar, primeiro, o que é para sorveteria, o que é para
investimento, o que é para o meu Prolabore, fazer a divisão correta, para não acontecer isso realmente, entendeu? Para você, tipo assim, não trabalhar desanimado, porque se a gente, tipo assim, não tira dinheiro para a gente, que sentido faz? Melhor a gente ir lá na CLT e trabalhar, entendeu? Então, Entendi. É porque a nossa vontade tanto é de mudar, de comprar, de organizar, de fazer acontecer, que a gente acaba, eu pelo menos, pecando por esse lado, entendeu? Mas agora eu vou tentar me direcionar aí e ver se eu tiro. Tem que tirar, assim, pelo menos um pouquinho. Não vai desfalcar o seu CNPJ, não vai, tipo assim, tirar, extrapolar no negócio, porque muitas vezes a pessoa vê dinheiro entrando ali, tô ganhando 20, 30 mil, 40 mil, vou torrar, vou levar uma vida de rico. E muitas vezes peca nisso, porque daí chega as contas, o desafio, é funcionário, é mercadoria, é fornecedor, então acaba se enrolando muito, entendeu? Sim. Então, tipo assim, hoje, graças a Deus, a gente tem nosso Prolabore já definido. Eu vou falar para vocês, eu levei até um susto quando a gente parou para calcular o Prolabore nosso. Porque, tipo assim, eu e o Rangel, a gente tava achando que tava gastando um X. Eu falei, não, amor, nós tá gastando uns 6 mil no mês, entendeu? Com a gente, entendeu? Porque nós gostamos de sair, viu? Negócio de sair, negócio tal. Daí a gente parou para calcular certinho, a gente fez a divisão do que é o gasto da sorveteria e do que é do nosso mensal por mês. Falei, putz, caramba, eu tava gastando 20 mil no mês. Nossa! Só com a gente, entendeu? Só com o Adria e o Rangel, só nós três. Nossa. Mas, graças a Deus. E daí a gente foi falar para a mulher que estava fazendo a consultoria junto com a gente, falou assim, não, pelo que vocês ganham, tá bom, entendeu? Pelo nosso faturamento, entendeu? Não tá extrapolando. Mas, tipo assim, na nossa cabeça estava que nós estávamos gastando um X, totalmente diferente, entendeu? Sim. Por isso é tão bom você fazer o cálculo ali do que você está gastando no seu pessoal, entendeu? Porque talvez você para na padaria, compra um pãozinho, vai no mercado, gasta R$200, as coisas caras do jeito que tá, então você imagina, vai num lugar, compra um negócio, então se você for somar durante o mês, caramba, isso dá um arrombo grande, entendeu? Sim. Aqui a gente tem planilha que a gente separa tudo isso, tanto para a gente, e tem a planilha que os alunos usam para separar os gastos, entendeu? Isso é muito importante, você separar o pessoal do profissional, isso ali vai dar um equilíbrio para você equilibrar. Esse cálculo do Prolabore tem uma porcentagem ou não? Tem. Tem a porcentagem? Tem a porcentagem correta que você tem que calcular. Entendi. Se não me engano, é 10% que o Rangel faz a conta aqui. Em cima do faturamento, né? Do faturamento. Só que, lembrando que tem que precificar o sorvete de forma correta. Porque talvez você está precificando de uma forma que não é para precificar. Entendi. Pessoal, tem mais alguma pergunta, gente? Falo muito. Essa mentoria que vocês dão é um curso pago? Como que faz? Vocês fazem... Oi? Sim, a mentoria que a gente faz é paga. É um acompanhamento durante um ano e a gente tem a sessão durante o mês. Se precisar de mais sessão, a gente tem 6 chamada extra ali para orientar a gente. Cada consultoria, a gente senta com o aluno, passa o plano correto que ele tem que seguir e ele tem que fazer aquele plano ali de acordo no mês. Depois a gente senta junto, vê o que foi feito, certo? E passa o feedback para ele da próxima consultoria. Legal. Tudo bem? Tudo bem, seu Ailton. Seu Ailton não, logo. Tudo certo? Tudo certo. O Ailton é um dos nossos mentorados. A gente já passou para ele algumas atividades da nossa mentoria, que foi o termômetro do ponto, para analisar o ponto dele, e ele está preenchendo as planilhas para nós ter os resultados ali da sorveteria dele. Que legal. O Ailton, a consultoria vai ser amanhã, Ailton? Eu acredito que sim. O Rangel ficou de me dar um retorno hoje, que era para ter sido hoje, mas tem um problema lá, né? Uhum. E acho que amanhã sim. Então, amanhã o Ailton vai ter a próxima consultoria dele, para analisar os resultados, né, Ailton? Sim, quem tiver a oportunidade de fazer, pode fazer, que é muito bom. Ajuda muito, hein? Então, tá bom, gente. Quem quiser saber mais sobre a nossa mentoria, manda um oi lá no Instagram, manda mentoria lá no Instagram, ou oi lá no direct, que a gente chama você, a gente faz uma análise ali da sua sorveteria para ver o que precisa ser melhorado. Como você comentou ali que tem vontade de colocar no iFood, entendeu? Então, a gente ajuda você a colocar no iFood, ajuda a precificar, ajuda a elaborar seu cardápio de forma correta, precificar o seu sorvete, como você pega para revender. Então, eu acredito que se você tem uma precificação correta, vai ajudar muito. E a gente vai dar muito mais coisa para você. Vamos supor que a gente vai fazer um estudo para abrir a sua sorveteria, ali a gente vai sentar junto, vai analisar o que você pode economizar para adiantar esse processo. Então, a gente vai fazer realmente um acompanhamento, entendeu? Que legal. Eu vou me organizar aqui, se Deus quiser vai dar certo. Tá bom, eu fico esperando, você se organizar aí, tá bom? Tá bom. Vai dar tudo certo, tá? Amém. Então, tá bom, gente. Se não tem nem mais uma pergunta, ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Andressa? Oi.
Oi, Andresa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Falar um pouco assim, porque eu estou operada. É a primeira vez que eu participo e estou gostando muito. Que bom. E aprendi muitas coisas agora com você falando. Eu tenho uma hamburgueria e tenho uma açaiteria tudo junto na minha cidade de Pernambuco. Sim. Fica interior. Só que é feito que você. Só que a franquia é um tipo de pessoa que só mal ensinava. E eu, como sou curiosa e sempre penso alto, que não custa nada a gente sonhar. Com E certeza. vou correr atrás de ficar, entrar no Instagram, ficar seguindo tudo que for, entendeu? Olho, quando eu vejo uma coisa interessante, já pego, anoto e vou colocando sempre na minha açaiteria e hamburgueria. Sim. Aí, no fim, eu peguei desfiz a minha franquia, porque o dono não estava me dando suporte nem treinamento. Para mim poder fazer, no início ele deu, outras vezes não deu. Para mim poder colocar na minha hamburgueria, eu tinha que correr atrás sozinha, eu e Deus. Aí o que eu fiz? Eu peguei e com pouca experiência, mas correndo, perguntando, pedindo muito obrigado, com educação você vai além. Sim. Aí tudo que eu vejo, eu anoto e coloco na minha hamburgueria. Eu tô com um ponto pequeno. Só que hoje esse ponto pequeno, ele não tá, como é que se diz? Sendo essencial para as pessoas que estão frequentando. Uhum. Aí só que a cidade onde eu moro, é difícil sair de um ponto, ninguém consegue mais alugar, já está alugado. É bem difícil, é bem concorrido. Isso. Aí eu vi um ponto maior e o valor de R$3.000. Agora ficava no lugar escuro, mas quase perto da minha hamburgueria. Só que eu conversando com um colega meu, disse, capaz de vamos colocar iluminação, isso aqui, tudo bem, ele fez tudo. Só que eu tô com esse medo de deixar um certo para um duvidoso. Esse é um ponto. Isso a gente entrega na nossa mentoria, Andressa. Você tem que fazer 3 análises: a análise da concorrência, a análise do público que você vai trabalhar e a estrutura do ponto, para ver se esse ponto está num ponto, num lugar correto ou não, numa localização boa ou não. E esses 5 passos que eu passei é os 5 primeiros passos de tudo que você precisa fazer. Aqui a gente tem ferramenta que ajuda isso você fazer, a gente tem ali ferramenta de checklist para você fazer, e tem muito mais, tem contratação, tem muito. A nossa mentoria é dividida em 4 pilares, que é a estrutura milionária, é o tempo de sobra, dinheiro no bolso e o marketing descongelado. Então, esses 4 pilares que a gente trabalha dentro da nossa mentoria. Tanto quando você for reinaugurar, tanto que quando você for, tipo assim, estudar mesmo o seu público, a gente tem aulas com a arquiteta para identificar o set perfil correto para a sua sorveteria, de acordo com o seu público. Então, é bem completo, entendeu? A gente pega na sua mão mesmo durante 1 ano de mentoria, a gente tem nossas consultorias, tem nosso suporte no WhatsApp ali o dia todo para você, e é eu e meu esposo. Então, tipo assim, é muito bom você ter um acompanhamento, porque, tipo assim, você fabrica ou não? Não, a gente não fabrica, a gente pega um fornecedor. Você tem vontade de fabricar? Sim, eu tenho. Tá eu e minha amiga Ellen, ela conversando, eu estava inspirando nela. Eu comecei assim também, viu, Ellen? Tudo que eu pegava, até o dinheiro, eu trabalho com meu filho, mas também trabalho com carteira assinada, só que eu tô afastada porque eu tô operada. Uhum. Mas assim, eu comecei do mesmo jeito. Eu comecei na minha casa, eu vi que não ia dar certo, porque as pessoas vão na sua casa olhar o que você tem, e você não fica à vontade, tudinho. Aí eu fiz o quê? Meti a cara, só tinha R$1.000 para pagar um cartão de crédito. Eu pagava, eu ficava suja. Mas assim, se Deus já está nas tuas mãos, seja o que Deus quiser. Peguei um ponto que era depósito de lenha. O dono não chegou, disse assim, eu conversei com ele, vamos ajudar, não tenho dinheiro, não tenho força de vontade para trabalhar. Isso. Vamos fazer as obras metade. Ele não me ajudou em nada. Eu saí pegando empréstimo adoidado, até hoje estou suja. Entendeu? Saí pegando os empréstimos e assim, foi mais de 1 ano e 3 meses que eu estou com a minha hamburgueria e a açaiteria e graças a Deus está ótimo. Só que eu estou organizando ela para colocar do jeito que eu quero. Meu hambúrguer, beleza. Agora eu quero colocar os 2 que chamam a atenção, tipo a minha açaiteria. Eu já estou comprando uma cascata. Aí sim. Eu tô comprando outras coisas que um super mix também vem, que eu faço muito cursos, entendeu? Uhum. E assim, eu não tenho dinheiro de chegar e dizer assim, tô tirando meu salário, nem meu filho tá tirando o salário dele. Tô feito eu e você. Mas a gente pegar nas mãos de Deus. Nós pegamos 100, R$200 todos os dias para comprar de comida para dentro de casa, o que importa. Isso aí. Aí eu já o quê? Tô organizando a minha loja, comprei minha televisão, meu filho já comprou as coisas que ele queria comprar. E assim, a gente não tira o valor X como paga o funcionário. Eu hoje trabalho com 3 funcionários, um delivery só para mim, e uma folguista, que no caso ela trabalha final de semana e quando alguém folga. Eles recebem o dinheiro deles certo, mas ele, meu filho, a gente não tira nenhum salário da gente. Mas a gente quando pensa em crescer desse jeito. No começo, é bem mais complicado mesmo. Isso, e principalmente complicado mais ainda foi para mim, porque eu desfiz a franquia. Então, só que as franquias têm seus pós e seus contras. Se você pega uma franquia e ela não entrega um bom produto, não entrega um treinamento para você,
e não ensina você a precificar o seu sorvete de forma correta, você acaba trocando gato por lebre. Porque você acaba vendendo muito para franquia, aí você pega o seu dinheirinho suado no final do mês e paga o sorvete. Isso. Aí eu fiz o quê? Tudo que eu vejo, eu pego e compro e faço o teste. Eu faço o teste do hambúrguer, é muito bom, você depois pensar em hamburgueria, é ótimo. Hoje eu vejo camarão, hambúrguer de camarão também. Mas para poder fazer um hambúrguer de camarão, eu tive que rodar 3 horas de relógio da minha cidade, com meu filho, minha irmã, minha mãe, para ir para uma hamburgueria que eu vi no Instagram. Aí eu comi, comecei com a menina, só que ela me deu o ingrediente. Ela não me deu. Aí eu só perguntei a ela quantas gramaturas que ela usava. Aí ela disse, eu trabalho muito com catupiry. Aí eu fiz o quê? Aí eu peguei, saí fazendo um monte em casa, teve um que todo mundo gostou. Aí eu coloquei na minha hamburgueria. Hoje mesmo comprei o chantilly, eu fazia daquele confeiteiro, que eu também faço curso de confeitaria. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu comprei aquela garrafa de chantilly. Eu testei, não prestou. Testei, não foi bom. Eu fiz do mesmo jeito que eu boto no bolo, tipo, leite ninho, chantilly bom, supreme, mix supreme, e para poder dar gostosura também, o leite condensado. E ficou show de bola. Se você não testar, você não consegue. O meu medo não é chegar e mudar para outro lugar, porque onde eu quero mudar é o quê? O custo vai ser mais alto, e tipo assim, à noite é um museu. Aí o meu maior medo está sendo esse, porque meu coração está pedindo para mim ir. Porque se eu não colocar, onde eu trabalho é pequeno, mas é aconchegante. Mas o que eu penso, além mais do que eu quero, aonde eu estou hoje, eu não consigo. Entendi. Então, mas para te falar mesmo assim, eu teria que ver como que é hoje, teria que fazer um estudo certo para mim ver, né, como que tá a função. Eu quero entrar em contato com você para a gente ver isso. Eu notei aqui, Andressa, depois eu te chamo lá para mandar essa informação de como que é a nossa mentoria, de como que é nosso acompanhamento, o valor, o que que a gente entrega, porque esses 4 pilares são a base, entendeu? Aí dentro desses pilares tem muita coisa que a gente entrega. Então, para mim falar aqui na aula, não tem nem bem, se alguém mais tiver interesse na nossa mentoria, manda um oi lá no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo vocês. E para quem não está ao vivo aqui com a gente hoje, eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo. Pode me chamar e eu vou fazer um diagnóstico da sua sorveteria e entender melhor o que eu posso fazer para ajudar você de acordo com o que você precisa. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Vou finalizar que eu vou jantar. Ele começa assim, vai dar tudo certo, viu? Eu queria confiar e correr atrás dos seus objetivos, botando Deus em primeiro lugar e seguindo todo mundo, fazendo vários cursos, e assim que se vai. Verdade, arregaçar as mangas, trabalhar e seguir em frente, né? E eu vai conseguir sim. Parabéns para vocês, entender a coragem de vocês. E eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisar. Eu e meu esposo, a gente abriu o Instagram justamente para isso. O que eu entrego aqui para vocês é gratuito, é uma parcela do que a gente entrega no pago, mas tem muito mais também no pago. Só que a gente fez isso para ajudar vocês. Espero, da forma que eu falei, ter ajudado de alguma forma. Se vocês precisarem de mim, é só mandar mensagem lá no direct do Instagram. Estou disponível, tá bom? Tá certo. Parabéns para vocês, Deus abençoe e fiquem com Deus, que eu vou jantar. Amém. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau.